Deus abençoe a sua vida, o seu fim de semana. Deus abençoe também a sua família. Mais uma vez estamos aqui com o programa Ponto de Luz, o nome do programa de estudo. O objetivo é levar luz para aqueles que estão aflitos, angustiados, desesperados, sofrendo com problemas na família, na casa, no casamento. Inclusive, eu queria que você ficasse conosco. Nós vamos falar de algo muito especial, sobre algo que estaremos realizando durante essa semana, a partir deste domingo agora. Antes de falar sobre isso, vamos à central de atendimento. Pastor Flávio, quem deseja falar conosco pode ligar. Com certeza, pastor Hilton. Eu sei que agora do outro lado há pessoas nos acompanhando, enfrentando problemas familiares, problemas espirituais. Independente do problema e religião que essa pessoa tenha, pastor Hilton, ela pode ligar. Os nossos pastores já estão atendendo aqui pelo 21 23 3202. E se você quer mandar uma mensagem de áudio ou de texto com o nome de alguém para oração, 11 3573 3500. Lembrando, pastor Wilton, no final de toda a programação, uma oração especial será realizada por todos. Obrigado, pastor. Nós vamos viver, a partir deste domingo, do 19 ao dia 26, 8 dias, a semana da decisão. E eu não estou aqui convidando, mas uma convocação para aqueles que querem chegar em uma das nossas igrejas universal espalhadas pelo estado ou aqui no Templo Maior. Eu quero que venham aqueles que querem uma decisão, uma definição diante do problema que você tem enfrentado e que você não suporta mais isso e você quer partir para um tudo ou nada, uma resposta de Deus na sua vida. Para você entender o quão forte é o que nós estaremos vivendo, acompanhe esse vídeo, essa chamada que explica a semana da decisão. Eu já volto. Uma injustiça que ainda não foi reparada. Uma luta que parece não ter fim. Uma causa há tanto tempo sem resposta. Talvez você se pergunte, até quando essa situação vai continuar? E quem vai lutar por você? Mas a decisão que você ainda não tomou pode trazer a resposta que você tanto espera. Neste domingo, 19 de julho, o início da Semana da Decisão. 8 dias de clamor por quem precisa de uma definição. Escreva em um papel qual decisão você precisa tomar na sua vida e traga. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Mais endereços: universal.org/localizar. Entender o que nós vamos viver é para você que está passando por uma situação, uma injustiça não reparada, um problema que você precisa de uma definição na sua saúde, no casamento, na família, na vida econômica, na vida espiritual. Uma situação que você está arrastando e que você não suporta mais. Você virá, a partir desse domingo agora, do 19 ao 26, 8 dias, para uma resposta de Deus, para o tudo ou nada, vida ou morte. E essa é a proposta. E claro, neste domingo, o altar ainda está à disposição daqueles que estão vivendo a fé da Fogueira Santa, né? Desse monte, onde nós vamos colocar a nossa vida para uma resposta também. E eu vou colocar para você um resumo do que tem acontecido a cada domingo aqui no Templo Maior. Eu já volto. Levante a sua água aos céus. Em nome de Jesus, seja ela ungida, tanto você bebendo, receba a cura, ou você que vai levar essa água para alguém, o milagre aconteça quando você usar essa água. Assim nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Eu me chamo Johnny Pontes. Nós chegamos aqui na Universal há quatro meses atrás. O que nos trouxe aqui foi uma enfermidade que o meu neto foi acometido lá em Portugal. Ele tinha 10 meses no momento, no início deste ano.
e estava internado, por sinal uma enfermidade muito grave, que é a síndrome de Lumière. É uma infecção bacteriana grave, né? E raro porque, pelo menos na Europa, segundo os médicos, né, e lá em Portugal, nenhuma criança tinha sido acometida. Geralmente são jovens, adolescentes, pessoas já de idade são acometidas, mas ele foi acometido por essa infecção. E ficou ali entre a vida e a morte, né, internado, foram 2 meses, e isso desde janeiro, entrando já, início de março, nós viemos para a igreja. Chegando aqui, nós colocamos aos pés da cruz. Os médicos disseram que a gente tinha que confiar, que crer, que buscar, e a gente, através da fé, veio buscar o Senhor, entregou o nosso neto, Mathieu, aos pés do Senhor. E por incrível que pareça, né, Deus sempre nos surpreendendo. Uma semana depois, o nosso neto saiu do hospital. Depois de praticamente 2 meses internado, saiu do hospital. Uma criança que estava desenganada, os médicos disseram que provavelmente se recuperasse ia perder a audição, ia ter dificuldade de locomoção e de fala. Mas hoje Mathieu fez 1 aninho no hospital, hoje Mathieu está correndo, está brincando, né? E todas aquelas sequelas que os médicos falaram, ele não teve nenhuma. Foi curado em nome de Jesus. Porque a perseguição muitas vezes vem, a injustiça, para você crescer com Deus, para a gente crescer com Deus. É na perseguição, na injustiça, que se você tem o Espírito Santo, você ora mais, você jejua, você medita mais na Bíblia, você vem mais na igreja, você começa a fazer uma corrente que você não está fazendo diante da perseguição. Quando você tem uma fé emotiva, não... Jesus fala da casa construída na areia e da casa construída na rocha. A tempestade vem sobre todos, sobre as casas. Nós somos essa casa. Ou estamos na rocha ou estamos na areia. A Bíblia diz que aquele que está na rocha, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, vem a tempestade, forte vento e ele permanece de pé. Olá, me chamo Miguel Moreira e a minha vida, antes de ter o Senhor Jesus, era uma vida completamente perturbada. Até que um certo dia, uma situação muito complicada aconteceu na minha vida. E daquele dia em diante, eu tomei uma decisão que eu serviria ao Senhor. E eu me recordo como o dia de hoje, no dia 15/11 de 2023, foi o dia em que eu recebi o que tem de mais precioso nesse mundo, que é o Espírito Santo. Daquele dia em diante, eu não era mais uma dracma perdida, porque eu fui achado pelo meu Senhor. Desse dia em diante, eu posso dizer que houve uma transformação na minha vida. Da pessoa que eu era para hoje, até me espanto, porque eu era totalmente perturbado e hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, sou feliz em todos os sentidos. Por mais que eu passe por lutas, por mais que eu passe por situações adversas, mas eu sei que eu posso confiar. Descenda ora, Senhor, sobre os latinos, os venezuelanos, chilenos, peruanos, argentinos, não importa, os colombianos, todos os que estão aqui também, porque o Senhor dijo que tu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então derrame de tu Espírito. Eu hago questão de orar em espanhol para que eles também entendam, para que eles compreendam que o Senhor quer habitar em ellos também. Nada eu serei. Só tua palavra é o que me basta. Eu te levarei.
a maior oportunidade para quem deseja conhecer a Deus e o seu poder. E desta vez, iremos ao Monte Sião, lugar de restauração, livramento e do derramamento do Espírito Santo. Fogueira Santa. Saiba como participar. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Muito forte, né? Você pôde acompanhar um resumo do que acontece a cada domingo aqui no Templo Maior. Neste domingo, no início dessa semana da decisão, não será diferente. Pastor Flávio, nomes de pessoas que estão ligando para a gente. Nós temos aqui a senhora Carmen, pastor Wilton, ela diz assim: eu sofro com enfermidades que os médicos não descobrem a causa. Eu estarei indo buscar essa decisão da minha cura às 9h30 da manhã. O Leonardo também diz assim: o meu irmão tem sofrido com convulsões e não consegue dormir. Eu aceito o desafio de estar neste domingo buscando a cura dele. Leonardo e dona Carmen, pastor Wilton, essa pessoa preparar uma garrafa com água, trazer neste domingo onde ela vai receber a gota do milagre. Nós não vamos deixar de fazer essa oração de cura, o clamor que realizamos às 9h30 da manhã em prol das famílias, ao pé da cruz. Uma multidão que tem se reunido. Nós temos imagens dessa multidão. Essa multidão que se reúne conosco todos os domingos às 9h30 da manhã. Nessa multidão vai se cumprir a palavra, como nós estamos vivendo essa fé da decisão. Olha essa imagem. Vocês conseguem, produção? Eu sei que eu estou pedindo isso agora, mas vocês conseguem dividir essa imagem e o versículo para mim? Colocando os dois, a multidão e o versículo. Se conseguir, pode colocar. Mas você viu a imagem da multidão? E a Bíblia diz: multidões, multidões no vale da decisão. O altar representará esse vale, né? A igreja, as nossas igrejas representarão esse vale. É isso que nós vamos fazer. Por isso estamos vivendo essa semana especial do dia 18, dia 19 ao dia 26. Nós vamos clamar, nós vamos buscar, nós vamos pedir e Deus irá responder. Como respondeu nesse testemunho que nós vamos acompanhar agora. Preste atenção. 4 de maio de 2021, por volta das 18 horas, eu estava pilotando a minha moto. Foi quando eu fui atingido por um carro em alta velocidade. E esse acidente mudou completamente a história da minha vida. Mas antes de chegar aí, eu tinha uma vida completamente doida. Eu me envolvi com muitas más companhias, eu me envolvi com drogas. Eu lembro do episódio que a gente chegou até numa festa, numa festa como essa, a gente chegou a utilizar até um gás de ar-condicionado, que faz carga de ar-condicionado. Tudo isso como uma espécie de lança-perfume, loló. Então me envolvi com algumas amizades do crime, onde cheguei ao ponto de participar de alguns assaltos. E aí teve um episódio que com uns 16 anos eu fui preso, né? E aí foi uma vergonha muito grande para minha família, porque até então a minha mãe sabia que eu estava envolvida com más companhias, porém ela não sabia da gravidade, né? E eu fui buscar isso, então isso foi muito difícil para minha mãe. Mas foi todo esse sofrimento que motivou a minha mãe a buscar de Deus. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi a usar a fé. E tudo que me ensinava, pastor, eu fazia. E era óleo na cabeça, era voto, tudo que vinha, eu fazia. E quanto mais eu fazia voto, mais coisa ele fazia errado. Foram 7 anos que eu lutei por ele. Foram muitas lutas. Mas teve uma fogueira santa que eu fui para cima. É tudo ou nada, como eu falei para Deus, né? Ou é ou não é. E ali eu fiz aquela fogueira santa, eu vivi aquilo ali. Eu falava para ela assim, ó, eu nunca vou colocar os pés naquela igreja. Eu falei para ela, eu nunca vou. Tu tá aí me convidando, tu tá aí fazendo isso e aquilo por mim, mas eu não vou. Mas na verdade, dentro de mim tinha um vazio muito grande, que eu tentava preencher com falsas amizades, com droga, com mulherada, com festa, e nada disso preenchia, porque quando eu estava dentro, nas 4 paredes, dentro do meu quarto, só Deus sabe o que eu passava dentro de mim. Assim como eu era totalmente instável emocionalmente, eu só atraía pessoas assim. Então eu também não tinha um relacionamento fixo, né? Eu me envolvia com uma ali, com uma aqui. Então, cada vez mais... E quando eu me aproximava de algumas pessoas, ou eu machucava muito,
ou eu me machucava. E a mãe tinha feito essa fogueira santa. E quanto mais ela convidava e insistia, eu negava. Chegou um ponto que ela estava com uma tranquilidade tão grande com esse homem de Deus que ela nem me convidava mais. E aí eu fiquei com aquela... mas por que ela não me convidou? Eu falei, agora eu quero ir. Agora eu vou. Eu falei, mas por que não me convidou para ir para a reunião nesse domingo? Ah, nunca vai? Eu falei, não, mas agora a próxima eu quero ir. Eu fui de birra. E aí em 2020 eu decidi virar o ano na igreja com a minha mãe. E aí a palavra foi entrando, eu fui ouvindo a palavra, porque até as primeiras reuniões que eu fui de birra, não entrou a palavra, porque eu não ouvia, não queria ouvir, eu não queria mudar. E conforme eu fui entendendo o que eu precisava fazer, que eu precisava ter o Espírito Santo, que eu precisava enterrar o velho homem, eu tomei uma decisão. E quando eu tomei aquela decisão, eu falei assim, eu vou jogar tudo fora, taquei tudo no mato, decidi, falei assim, agora eu vou enterrar. E nesse domingo foi decisão. Me batizei. Eu lembro que o pastor fez um apelo, chamou a gente para frente do altar, e eu sabia que eu tinha que ter o Espírito Santo, porque senão eu ia ter uma recaída. E aí eu fui na frente do altar, porque eu precisava, eu necessitava, eu falei, Deus, o Senhor sabe todas as outras vezes que eu tentei e eu não consegui. Se o Senhor não me ajudar, eu vou voltar para aquela vida. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou ter força. E foi naquela busca, eu não sabia muito o que falar, muito o que orar, mas eu falei, Pai, eu tô aqui e eu quero mudar de fato e de verdade. E aí eu tive uma certeza tão grande, que aí veio aquela palavra, tu tem que tomar posse. Tu sabe o que tu tá vivendo. Deus sabe que tu tá vivendo acima de tudo, ninguém sabe, mas tu sabe. Eu fui no altar, eu falei, ali aconteceu, porque eu tomei posse. Ali dentro de mim veio uma força tão grande. É só isso que eu preciso. Porque naquele momento era só isso que eu queria. Me trancar com o Espírito Santo para guardar aquilo e não perder. Eu não queria perder aquele bem tão precioso. E dentro de mim testificou o seguinte, tu vai passar o que for por mim, filho. O que for. E ali eu tava tão empoderado de uma paz, que o primeiro sintoma, paz, que eu já não sentia há muito tempo. Até que então um dia 4 de maio de 2021, quando eu estava retornando do trabalho, na minha moto, estava pilotando a minha moto, e um carro em alta velocidade me atingiu. Eu fiquei prensado entre o carro e a moto, e esse acidente, esse efeito acabou fazendo com que a minha coluna fez um efeito chicote. E ali onde eu fraturei 2 vértebras, não só fraturei, mas esfarelou minhas vértebras e esmagou a medula. Isso acabou ocasionando um diagnóstico de paraplegia. Eu tinha 2 escolhas, culpar Deus ou confiar nele. Porque naquela época que eu vivia aquela vida errada, tanta coisa que eu fazia, e sim, aconteciam situações complicadas, mas não com um acidente, uma situação dessa. E agora que eu estava com o Espírito Santo, minha vida dando uma guinada, e de repente acontecer isso comigo, eu poderia escolher culpar Deus. Falar, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Cada consulta que eu ia, com a esperança de que ia ter um diagnóstico, uma notícia melhor dos profissionais, dos médicos, eu sempre tinha a mesma resposta. Você não vai voltar a andar. E a primeira consulta, aquilo tinha mexido comigo. Mas quando eu retornei para casa, eu fui na palavra do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel, fiquei fazendo um propósito de 30 dias. Eu falei, o Senhor vai me tirar daqui. O Senhor levantou paralítico de 38 anos. Eu estou aqui novinho, o Senhor vai me tirar, eu creio. Então isso aqui vai ser para glorificar o teu nome. E eu me revoltava contra tudo que vinha contrário isso. Eu não era mal educado, mas dentro de mim eu falava assim, não, tá amarrado. Eu amarrava dentro de mim porque eu pensava assim, que se eu aprendesse a viver essa vida, eu aceitasse essa vida, Deus não ia me curar nunca mais. Mas chegou um momento que eu fiz uma fogueira santa que eu pedi assim, que seja feita a tua vontade, Senhor. E aí eu fiz uma oração muito sincera com Deus. Senhor, se você quer me usar nessa cadeira de roda, amém. Mas eu não vou ser mais um peso. E o que eu pedia para Deus, que eu queria depender, que a minha fé deveria depender só de mim e não dos outros. E aí quando girou essa chave, eu entendi que eu precisava me reabilitar, que eu precisava pegar aquela fé e aquela disposição que eu tinha para tantas coisas e aplicar nessa reabilitação. Aplicar para poder ajudar as outras pessoas. E então, uma ferramenta que me ajudou e muito, que foi completamente espiritual, mas em todas as áreas da nossa vida, foi Intelimem. O primeiro desafio, eu estava na cama, fiz a foto na cama com a família ali e tal. E naquele momento onde eu podia escolher dormir até tarde, tinha desafios que me motivavam a acordar cedo, a desenvolver minha leitura, o meu desenvolvimento pessoal, o meu espiritual, o meu contato com Deus. Tinha desafios que me ensinavam a ser um marido, ser um cavalheiro, coisas que eu nem sabia para que eu estava sendo preparado, mas eu estava praticando. Até inclusive a minha saúde.
cuidar do peso, cuidar com os exercícios e tudo mais. E depois de completar os 53 desafios e ter passado por essa reabilitação, um homem inteligente investe na sua vida sentimental. E participando da terapia, até naquele momento não tinha vindo um desejo, mas de repente, passando por esse processo, veio, acredito que o próprio Espírito Santo, que fala assim, ó, vai lá e entra no aplicativo do Quero Te Conhecer. Eu coloquei essa foto lá no aplicativo, uma Bíblia no colo, eu por inteiro, cadeira de roda e tudo, e com uma frase pequena, curta, mas sincera, que um homem de fé que estava buscando a sua melhor versão todo dia. E nisso eu não tinha conversado com nenhuma pessoa no aplicativo. Em janeiro de 2023, uma moça lá de Tatuí me curtiu. Depois de eu esperar algum tempo, pensei que não ia ter curtida nenhuma, e deu match. E hoje esse match deu um casamento. Eu entrei no aplicativo Quero Te Conhecer através de um convite do pastor da terapia. Eu já participava das palestras, já estava aprendendo sobre o amor inteligente, e eu tinha entrado no aplicativo Quero Te Conhecer não pela onda das pessoas, porque muitas pessoas estavam entrando. Eu entrei com um propósito e eu falei para Deus, meu Pai, ele não precisa ser perfeito, mas o Senhor sabe o jeitinho que eu gosto, eu preciso que ele seja somente um homem de Deus, que ele tenha o teu caráter. E fazendo os filtros no aplicativo e olhando os perfis, eu encontrei o perfil do Guilherme. E foi diferente dos outros, porque os outros perfis, eles estavam todos maquiados, com um filtro, muita informação. E o dele me chamou a atenção porque era simples. Ele estava ali com a cadeira, mas é como se eu não estivesse vendo a cadeira. Eu via somente a expressão dele, sincera, simples, só o básico. Ele foi até Tatuí de Blumenau, foi dirigindo com a família dele até Tatuí, horas de viagem, né, amor? E interessante que ela falando sobre a questão do perfil, tempos depois ela comentou para mim que o que chamou a atenção nela, em mim de fato, foi o eu estar na cadeira de roda. E eu perguntei, e se eu não estivesse na cadeira de roda? Provavelmente a gente não teria avançado, ela não tinha despertado interesse. Então, aí foi um dos primeiros momentos que eu agradeci. A gente foi aplicando o amor inteligente, aquilo que a gente já tinha aprendido. A gente botou o propósito de ler o Casamento Blindado junto, lemos 2 vezes junto o Casamento Blindado. Então, de tantas confirmações, o fato dos pais dela me aceitarem de uma forma que foi surpreendente e foi uma própria confirmação do próprio Deus, porque, imagina, um cadeirante lá de Blumenau, eles nem conhecem pessoalmente, como é que ele vai confiar a filha dele, a única filha dele, tem o meu cunhado também, mas é a única filha mulher, né, a caçula, para um rapaz que ele nem conhece direito. E ali eles me receberam de uma forma na família que foi incrível. E eu fui descobrindo que ele é até mais independente que eu, se a gente parar para pensar. Dia 18 de janeiro de 2025 a gente se casou. Foi lá em Tatuí mesmo, na minha cidade. Ele foi com toda a família e padrinhos. Um sonho nosso que era ir para Gramado. Hoje eu falo firmemente que depois do Espírito Santo foi a melhor coisa que Deus deu para mim, foi uma mulher de Deus. E hoje ela é realmente, de fato, a minha verdadeira auxiliadora. E olha o trabalho que ele foi dar para minha esposa, justo na empresa que eu estou, já há 6 anos, ele colocou ela lá comigo. Então hoje eu tenho o prazer de poder ir para o trabalho com ela, trabalhar com ela, voltar do trabalho com ela, ir para as reuniões, fazer o trabalho junto, a gente faz tudo junto. A gente faz faculdade, a gente está cursando junto a faculdade, então literalmente a gente está fazendo tudo junto. Eu sempre costumo dizer, né, que os planos de Deus são maiores do que os nossos, né? Inclusive, ela é a filha que eu pedi a Deus, que era a esposa para o meu filho, que ela tinha que vir como uma filha para mim. É uma mulher amável, meiga, doce, que ia amar ele mais do que a mãe. Inclusive no casamento tinha momentos que estava só eu e Deus, eu nem via as pessoas. Eu só falava, meu Deus, como o Senhor surpreende, olha o que o Senhor fez na vida do meu filho. Se eu pedisse, não seria tão bom quanto hoje Deus tem feito na nossa vida. E se me dissesse assim, tu quer as tuas pernas, aquela vida que tu vivia antes, eu falava, nem a pau. Eu quero a vontade de Deus na minha vida. E hoje poder estar na cadeira de roda é só um detalhe, às vezes eu nem me vejo como isso. A verdadeira deficiência não está no corpo, mas sim na falta do Espírito Santo, na mente. Foi um aplicativo diferente, um aplicativo que até quem está dentro do aplicativo sabe que tem filtros, tem todo um passo a passo para você poder entrar ali dentro e fazer parte. E se não fosse o aplicativo, lógico que Deus poderia fazer a gente se conhecer, mas quem diria, de Tatuí para Blumenau, eu conhecer ele, jamais seria possível.
Uma injustiça que ainda não foi reparada. Uma luta que parece não ter fim. Uma causa há tanto tempo sem resposta. Talvez você se pergunte: até quando essa situação vai continuar? E quem vai lutar por você? Mas a decisão que você ainda não tomou pode trazer a resposta que você tanto espera. Neste domingo, 19 de julho, o início da Semana da Decisão. 8 dias de clamor por quem precisa de uma definição. Escreva em um papel qual decisão você precisa tomar na sua vida e traga. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Mais endereços: universal.org/localizar. Semana da Decisão. É possível, diante do testemunho que você assistiu agora, você viu a palavra de Deus se cumprindo. O impossível que se torna possível através da fé. Você pode mudar essa situação, você pode ainda colocar a sua vida no altar. O altar está à sua disposição. Coloca o versículo para mim, produção, por favor. Olha o que nós vamos fazer, baseado nessa palavra. Multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto nesse vale. Quer dizer, o dia do Senhor responder você. Ele está perto para responder. Agora, nós lemos multidões. Agora você vê a imagem disso, do que vai acontecer. O quão forte essa palavra vai se cumprir neste domingo. Multidões, como você vê, no vale da decisão. Dentro do templo maior, diante do altar, você ainda tem chance de subir ao altar. Seja você católico, evangélico, espírita, você que quer ir para uma definição, para uma decisão no seu casamento, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, independente da situação que você esteja passando, Deus irá se manifestar. Nós vamos unir a fé agora. Pastor Flávio, por favor, o senhor vai ler o nome aí e vai fazer a oração daí, por favor. Pastor Wilton, nós temos aqui a Renata, ela diz assim: eu estou decidida a estar neste domingo porque não aceito perder os meus filhos para os vícios. Nós temos também a Adriana, ela diz assim: eu estou com problemas em todas as áreas da minha vida e preciso dessa decisão. Estarei neste domingo às 9h30 da manhã. Tanto a Adriana como também aqui a Renata, nós vamos orar agora. Pastor Wilton, já está aqui meu copo com água. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos ao Senhor em favor da vida de todos que precisam de uma decisão. Há pessoas agora, meu Deus, angustiadas, oprimidas, depressivas, doentes, pessoas que não aguentam mais viverem sobrecarregadas. Então agora, em nome do Senhor Jesus, aonde chega a nossa voz, aonde chega a nossa imagem, chega a cura agora. Meu Deus, que esta pessoa receba saúde e que ela receba forças, meu Pai, para tomar decisão de estar conosco, meu Deus, neste domingo às 9h30 da manhã, buscando o seu milagre, buscando a sua cura. E a água, meu Pai, está consagrada. Que quando esta pessoa beber destas águas, ela receba vida, ela receba força, ela receba, meu Deus, a partir de agora, meu Deus, o teu poder através da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, digam graças a Deus. Beba da sua água, receba vida, receba forças. Minha amiga e minha amiga, a nossa parte estamos fazendo, agora cabe você. Você quer uma decisão? Partir para o tudo ou nada? Colocar a sua vida no altar? Clamar conosco para que a palavra de Deus se cumpra? Ele esteja perto daqueles que o clamam, como diz a palavra? Neste domingo em uma igreja universal ou aqui no Templo Maior, na Constantino Neri 1515 no São Geraldo, o início dessa semana que vai mudar a sua vida. Deus te abençoe.